Oi, oi, tudo bom com vocês? É a professora Catiane dando sequência à nossa matéria, na qual a gente vai falar sobre propriedades dos materiais, tá? Nossa, professora, eu já vi isso aqui, eu tenho um irmão, ele já estudou isso aqui lá no 9º ano. Sim, muitos já viram isso aqui no 9º, e agora vocês vão começar a aprender isso desde o 6º, tá? E aprimorar, aprofundar esse conteúdo mais no 9º ano. Para isso, a gente vai saber o que é matéria. Ah, professora, isso daí eu já sei, matéria, geografia, história, ciências, arte, geografia. Não, gente, isso é a matéria que a gente estuda na escola, tá? Matéria pra gente agora, em ciências, vai ser tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então, exemplo, coloquei para vocês: a árvore, a bactéria, o vírus, o ser humano, o ar, a água, a mesa, a cadeira, o veículo, o ventilador. Tem um monte de coisas que são matéria, tá? Para ficar fácil para vocês. Por exemplo, tem gente que acha que ar não é matéria, tá? O ar, se você pegar uma bexiga e encher essa bexiga, ela não vai ocupar o espaço, o ar não vai ocupar o espaço dentro da bexiga e você não vai modelar lá a bexiga do jeito que você quer. Então, ele está ocupando o espaço. Consequentemente, se eu colocar aquilo numa balança, ele vai estar o quê? Ter uma massa. Então, eu posso chamar o ar como matéria. Ele é um exemplo de matéria. A gente, o ser humano, se eu for lá na balança, eu vou verificar o meu peso, porque todos nós temos um peso, tá? Logo, eu vou ter o quê? Uma massa. E, consequentemente, eu estou ocupando um local, um lugar. Então, eu vou ser uma matéria. A luz, ela tem peso? Não, a luz é a luz de casa, quando eu estou falando a luz, tá? Ela não tem peso. Eu não consigo guardar a luz num potinho, então eu não posso chamar a luz de matéria, porque ela não tem massa e ela não está ocupando um local no espaço, um lugar no espaço. Então, a luz não é matéria. Dentro da matéria aí existem umas propriedades, tá? Que a gente utiliza aí, propriedades gerais, quando a gente está falando no geralzão, de uma coisa assim que é geral, tá? Uma característica que eu vou observar em qualquer corpo, independente da substância que ele for feito. Então, é o geralzão, que aí eu coloquei 2 exemplos para vocês, de massa e volume, são propriedades gerais da matéria. Depois a gente vai estudar propriedades específicas, que aí sim eu vou estar falando daquela substância certinho. Por exemplo, se eu for falar da água, eu vou descrever a propriedade geral dela e a propriedade específica dela, tá? Quando a gente fala da propriedades gerais, por exemplo, se eu tenho 2 materiais distintos, como leite e água, eles podem apresentar o mesmo volume. Por exemplo, aqui, ó, no desenho de vocês, aparece leite e o suco de laranja. Tá vendo? 1 litro e 1 litro. Os dois apresentam o mesmo volume, tá? Só que cada um é de uma coisa. Um é leite, outro é suco. Aqui a massa, macarrão e a farinha. Então, os dois têm o mesmo peso, meio quilo, 500 gramas. Então, os dois aqui vão ter meio quilo de macarrão, meio quilo de farinha. Eu não estou falando especificado da farinha, estou falando no geral. Então, se eu pegar meio quilo, eu posso pegar meio quilo de várias coisas, tá? Agora, se eu for definir uma única coisa, eu vou estar falando daquela propriedade específica, tá bom? Quando a gente fala de massa, a massa é aquilo que a gente pode identificar a quantidade de massa de um corpo. Através do quê? Através da balança, tá? A massa ela é dada em quilograma pelo Sistema Internacional de Medidas. Aí a unidade padrão, ela é quilograma. No entanto, no dia a dia também são utilizadas outras unidades, como a grama, a miligrama e a tonelada.
A massa, então, eu vou identificar a quantidade da massa de um corpo com o auxílio de uma balança. Então, eu coloco ali o valor que sair vai ser referente à minha massa. Se eu pedir lá na padaria 200 gramas de presunto, a moça não vai pesar ali, não vai aparecer lá 200 gramas. Aquilo ali eu vou chamar o quê? Da minha massa, tá? O volume. O volume é o espaço ocupado pela matéria, que ela irá sempre aparecer normalmente em metros cúbicos. Assim como a massa tem uma unidade de medida, o volume também tem uma unidade de medida. Só que a unidade de medida mais conhecida aí é o metro cúbico. Mas no dia a dia, a utilização de outras unidades de medida, como centímetro cúbico, é mais difícil a gente ver esse, né? A gente conhece mais o litro e o mililitro, tá? Não esqueçam, massa é aquilo que a gente vai colocar para pesar ali, que vai sair o peso ali, o valor que sair na balança vai ser chamado da minha massa. O meu volume é a unidade, a medida do espaço ocupado por um material. Então, é o espaço ocupado pela matéria. É o que eu vou chamar de volume, tá bom? Vamos nas atividades. Observe a imagem a seguir. Tem aqui 1 kg de feijão, 1 kg de farinha. Qual propriedade da matéria está relacionada na imagem? 1 kg aqui com 1 kg aqui, o que é? Massa ou volume? Vocês vão responder aí. Essa propriedade é uma propriedade geral ou uma propriedade específica? Eu tenho duas coisas diferentes aqui, ó, feijão e farinha. Então, ela é o quê? Cite alguns exemplos de matéria. A gente falou vários no começo da aula, vocês vão colocar alguns aqui. E como é que a gente pode definir volume? O que é volume? Tá? Então, vocês vão responder aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Se cuidem, galerinha. Um grande beijo.